Olá, torcedor do Auto Esporte Clube. Esse é o Arquibancada Automobilista, neste episódio 2, continuando a série de entrevistas. E nosso convidado de hoje começou a jogar profissionalmente em 1989 pelo Santos da Paraíba. Em 1990 chegou ao Auto Esporte Clube, onde foi campeão do torneio início e campeão paraibano da primeira divisão. Em 92, também pelo Auto Esporte, jogou o Campeonato Paraibano e foi campeão estadual. Foi para o estado das Alagoas, onde defendeu Capela, Linense, jogou no 13 Futebol Clube. Em 93, foi para o Santa Cruz de Santa Rita, onde foi campeão da segunda e da primeira divisão. Jogou no Paraguaçuense de São Paulo, Potiguar do Rio Grande do Norte, Botafogo da Paraíba, Atlético Clipper, e retornou em 2000 para o Auto Esporte. Boas-vindas, Adriano. Oi, boa noite, Manda as ordens. Boa noite, nação alvirrubra. Acho que foi uma honra, né, ter vestido a camisa do Auto Esporte. Grandes lembranças, grandes recordações, momentos que ficaram para a história. Espero que a gente possa ter um bom papo, né, quando se fala de futebol. Quem gosta de futebol sabe que nesse meio é muita resenha para se falar. A gente está disponível. Adriano, eu queria saber como foi o seu início no futebol até se tornar profissional. Assim, né, eu acho que é sonho de criança. Todo garoto tem um sonho de ser jogador, né? Mas, assim, tudo surge, assim, de época de bairro, né? Eu não tive a oportunidade de ser trabalhado em escolas, como existe hoje, né? Fazer aqueles trabalhos de base. Não tive trabalho de base. Eu era oriundo do bairro João Agripino, que é um bairro aqui de João Pessoa. E dentro desse processo, né? Você vai jogando dentro do bairro, você vai se destacando e começa a surgir os convites, né? Começa a surgir os convites. E eu acho que basicamente foi através disso aí, né? Participando de jogos escolares, participando de torneios dentro da Grande João Pessoa, e foi despertando o interesse de alguns colegas. E assim, basicamente, quando eu estava com meus 17 anos, um colega que era do João Agripino, que já disputava esses campeonatos, patrocinado pela Federação Paraibana de Futebol, que era uma competição amadora, né? Aí você tinha a Ibis, tinha a Portuguesa de Curia das Armas, tinha a Ponte Preta de Magdacaru, tinha Palmeiras da Torre, né? Era times, né? Que tinha, não sei nem por que acabou com essas competições, que eu acho que era uma competição bem interessante para se descobrir talentos. E através de começar a participar dessa competição, né? De amadora, e jogando algumas competições, a gente chegou até uma final do amador contra acho que era Palmeiras, que eu jogava no Palmeiras da Torre. A gente foi jogar contra o Ponte Preta de Mandacaru, foi a final do amador. E fomos fazer a preliminar, né, de um jogo de Campinense e Auto Esporte. Eu acho que foi daí que começou a surgir, né, que a partir de estar fazendo um jogo de uma preliminar de um campeonato paraibano de profissionais, eu fui visto, né, por um observador técnico do Campinense. Eu acho que era até ele tinha parado de jogar, era o Deca, não sei se lembram, né? Deca era um zagueiro, jogou, eu acho que não sei se jogou Botafogo, mas acho que foi Campinense. Ele era o treinador dos juniores do Campinense. Aí, a partir disso aí, começou a surgir os convites, fui para Campina Grande, passei um período lá, e acho que é basicamente isso, né? Aquele sonho de criança, você vai sem muita noção para o meio, né? E vai desenvolvendo e em cima do seu potencial, né, do que você vai produzindo, aí vão surgindo os convites. E a minha não foi muito diferente de muitos ex-jogadores, não, né? Ou esses jogadores que estão na ativa, né? Através da base mesmo, né, de você estar participando de competições, que você começa a mostrar algum potencial e através disso, né, o processo vai começando. Bem,
Adriano, antes de você chegar ao Alto Esporte, você jogou pelo o Santos da Paraíba, né? Sim, sim. Na verdade, assim, eu passei um período fazendo avaliação no Botafogo, isso foi em 88. E eu acho que eu passei uns 6 meses lá, já estourando de junho para profissional, né? Fiquei trabalhando naquele grupo do Botafogo, acho que eu passei uns 6 meses lá. E depois de um certo tempo eu não fui aprovado, fui reprovado, né? Como eu estava em ritmo, treinando com o pessoal, né? Eu ia começar o Campeonato Paraibano, aí o Santos pega e me chama. Isso já foi em 80, final de 88 para início de 89. E surgiu o convite, né, para mim profissionalizar no Santos. E eu acho que antigamente tinha muito disso, né? O pessoal que não tinha tanta oportunidade ia para o Santos, apesar de não ser uma equipe totalmente profissional, porque geralmente o pessoal não tinha seus trabalhos, né? Só ia para os jogos praticamente. Mas era um clube que dava oportunidade. E não foi diferente comigo. Surgiu uma oportunidade, um convite, eu digo, eu passei esse período no Botafogo, né? Me aperfeiçoei um pouco, eu passei 6 meses lá treinando com o pessoal. Nessa época o time do Botafogo era muito bom, eu me lembro que tinha o Salerno, tinha o Cássio, tinha o Ramiro, o Austin Lobo, o Braz, o Ney, era um time, o Riva, né? O ponto esquerda Riva, era um time muito bom, né? Então, só eu ter passado 6 meses treinando com aquele pessoal, não tem a dúvida que eu tive uma evolução muito grande, né? E fui para o Santos, fui fazer o campeonato de 89 no Santos. Só que, infelizmente, né, eu fiz um jogo em empates contra o Nacional, e no segundo jogo que a gente veio fazer aqui contra o Alto Esporte, aí eu tive uma lesão de ligamento, de LCA, do joelho, né? Justamente contra o Alto Esporte, né? Santos e Alto Esporte. Aí, infelizmente, passei, depois tive que fazer a cirurgia, né? Foi uma cirurgia meio grave, tinha rompido os ligamentos, e eu passei o ano todo parado. Passei o ano todo parado, praticamente o ano todo parado. Isso aí foi em meados de março, essa minha lesão. Passei o ano me recuperando. E quando eu voltei, era já meados de final de ano, novembro, dezembro, tava surgindo uma peneira no Alto Esporte. Uma peneira feita pela direção do clube para captar talentos aqui da região sobre o comando do professor Dagoberto Borges, né, que era o treinador na época, e eles estavam montando a equipe para 1990. E quando eu voltei da minha lesão, foi justamente, eu fui para essa peneira, né? Aí, cara, é um negócio de louco, viu? Eu cheguei lá, eu acho que as peneiras iniciais foram feitas lá na Universidade Federal da Paraíba, né? Mas, Marcos, era muita gente, era muito menino, cara, muito menino. Eu acho que eu não, uma ideia assim de 200, 300 mil. Menino não, né? Que já era tudo já na faixa 17, 18, 19, 20 anos, né? E foi daí que eu, né, voltando de uma lesão, fui entrar nesse meio aí, e graças a Deus, né, eu e mais uns 10 ou 11 atletas foram escolhidos, dentre eles, eu acho que o Valber, o Gilmar, o Gilvan, o Mano, o Bruno, o Tonho, o Fred, me desculpe se fugiu algum da memória, mas foi a base, basicamente a base que ficou 90, 91, 92, 93 no Autosport, né? Foi essa base dessa peneira que tinha surgido, né? E daí, o resto da história a gente pode comentar aos poucos, né? Que realmente foi um grupo vencedor. Acho que a semana passada eu tive um contato via mensagem com o Dagoberto falando, né? Dando os parabéns para ele, porque realmente ele teve um olho muito clínico de poder escolher, né, aqueles atletas que não foram todos que seguiram até o ano de 92, mas basicamente eu, o Valber, o Gilmar, o Gilvan, né, estavam ali naquele meio, né, do time titular, sempre jogando, sempre. Então acho que tem que salientar essa situação, né, que o Dagoberto realmente foi teve um olho muito clínico para poder, né, nos aprovar, né. Adriano, em relação à campanha do Auto Esporte, no ano de 1990, assim, o que é que você pode destacar assim dos desafios, questão de superação?
tanto no torneio início, quanto no campeonato estadual, né, que é o campeonato estadual diferente de hoje, era maior, né, tinha uma quantidade maior Sim, bem sim. maior de partida, os clássicos da cidade, os clássicos estaduais, tinha com muita frequência, e hoje reduziu muito. Mas naquela época, no ano de 1990, quando você chegou lá, você pode fazer um É, resumo desses claro, desafios, claro. superações? É tudo vai ficando na memória, né? A passagem da gente pelos clubes, as amizades. Claro que a gente não vai lembrar 100% de tudo, mas assim, hoje a gente consegue falar um pouco mais com propriedade, né? Naquele ano que eu tive de 90, eu já tinha saído de uma peneira, né? Estava me profissionalizando praticamente. Eu já tinha me profissionalizado no Santos, mas não tinha jogado, né? E o que é que tem na memória de Auto Esporte, né? Naquele início de 90. Vale salientar uma coisa, Marcos, eu acho que não podia deixar de destacar isso. Em 87, eu não era profissional ainda, né? Vim me profissionalizar em 89. E eu tive naquela final de Botafogo e Auto Esporte no Almedão, em Ah, 87, né? E o bacana, Auto Esporte foi campeão. sim. E eu estava na arquibancada assistindo os jogos, né? Jamais passava por minha cabeça, eu tinha sonho, claro, né? Como todos têm, mas jamais passava por minha cabeça, e depois de 3 anos eu estava sendo campeão, né? Em 87 eu estava na arquibancada assistindo, em 90 eu estava dentro do campo jogando. Então, assim, né? O futebol ele é incrível, a vida da gente, né? Ela vai pegando surpresa. Acho que a partir do momento que você confia em você, que você corre atrás, que você tem foco, resiliência, né? Acho que tudo pode acontecer. Mas, assim, início do autoesporte muito complicado, né? Quando a gente chega, a gente tem muita noção, né? Porque se você pega um jogador que já vem de uma equipe maior, como tinha o Neto Surubim acho que era de Recife, né? Chegou o Cal, chegou o Álvaro, chegou, enfim, tem alguns jogadores, né, que já tinham vindo de Recife. Então, quando você vem de um clube desse, você já tem uma noção de estrutura, né? Você tem uma noção de estrutura. E aí, com todo respeito e a gente entende o esforço de todos, né, que naquela época, e tem que salientar isso, que é esforço mesmo, é determinação, por mais que existam as críticas, né, sobre alguns diretores, alguns dirigentes, mas os caras estavam ali numa guerra, né, cara, de dar o suporte para a gente poder treinar. E futebol é financeiro, né? Se você não tem um financeiro, você não vai para canto nenhum. Então, eu lembro que início de 90, a gente ainda treinava ali naquele campo do Roger. O Auto Sport não tinha campo. A gente, eles tinham conseguido lá o campo, né? Que é ali do 11, né? Campo do 11 do Roger. Então, a gente ia treinar lá, para você ter uma ideia. Era 2 treinos por semana, né? 2 turnos, às vezes, era 2 turnos, de manhã e de tarde. E quando terminava o treino, a gente tinha que vir para casa e voltar, né? Almoçar e voltar para treinar à tarde. Então, você tira por aí. Né? Eu, particularmente, descia ali na lagoa, ia andando lá para o campo, subia a ladeira, voltava. Enfim, era tudo muito complexo, né? Mas eu acho que 90 foi dessa forma, a gente não tinha campo para treinar, né? Era um time interessante, né? Acho que a gente começou com o Natal Boroni, renomado demais, né? Já tinha sido um jogador do Cruzeiro também, excelente treinador. Mas foi tudo em cima dessa dificuldade, para você ter uma ideia, né? Os treinamentos eram longes, a gente fez antigamente as competições eram o ano todo, como você frisou, né? A gente começava no início do ano e o último jogo era no final do ano. Você fazia 3 turnos e cada turno você tinha jogo de ida e volta. Você jogava em Cajazeiras, o primeiro turno, indo, e jogava em Cajazeiras em casa. Segundo turno, a mesma coisa, né? Então, para você ver, né, a dificuldade que era da diretoria para estar arcando com essa despesa de transporte, tinha que chegar e ficar em hotel, né? Então, assim, a gente, depois de um tempo, a gente vai enxergando essas coisas, que na época, né, às vezes, em algumas situações, por causa da falta de pagamento de salário, a gente ficava, né, chateado, claro, que a gente estava trabalhando, mas hoje a gente enxergando, tem essa dificuldade, né? Ou os caras levavam a gente para jogar, pagavam um hotel, né? E davam um suporte melhor para a gente poder jogar, ou os caras pagavam o salário, né?
inicialmente, na década de 90, até melhorou, né? Eu acho que acredito de 90 até 92, a torcida do Alto Esporte ela aumentou. Futebol tem isso, né? Quando você começa a ter resultado, o pessoal começa a gostar, ou talvez aquele torcedor que gostava não ia para campo porque o time não ganhava. Então, a partir de 90, a torcida do Alto Esporte começou a aumentar, né? E quando aumenta a torcida, vem a questão do recurso, né? Porque o torcedor vai para campo, paga o ingresso para assistir os jogos, né? Mas realmente foi um início complicado demais, 90, viu? Muito difícil, né? A gente tinha algumas equipes num nível de estrutura melhor, né? Em termos de dar um conforto melhor para os atletas, em termos de gramado de treinamento, em termos de material, né? Enfim, eu acho que quem vivenciou 90 viu como foi difícil, né? Que era sobre quem é que estava à frente nessa época, eu acho que era o Evandro Leles, presidente, né? Ótima pessoa, um cara totalmente responsável. E os anos seguintes já foram de uma forma diferente, né? Porque quando o Evandro saiu, em 91, chegou a turma de Recife, que foi o Guerra, né? O Guerrinha, e eu acho que ele trouxe mais algumas pessoas com ele, que oriam de Recife, né? Aí já teve algumas mudanças nas equipes. Enfim, você deve ter alguma noção, né? Caso só respondendo a primeira pergunta que você falou, 90 foi dessa forma, né? Foi tudo muito muito difícil, mas muito gratificante, né? Primeiro ano que eu estava como jogador profissional, né? Depois que eu tinha tido a lesão, as coisas começaram a dar uma melhorada, né? Porque você, como atleta, não, tentando se profissionalizar, conseguindo se profissionalizar e tendo uma lesão grave, né? Foi muito doído para mim, mas na sequência teve essa situação, né? Da gente ser campeão. E quando você é campeão, né? As portas começam a se abrir, os holofotes começam a tá perto de você. Nessa época, Marcos, eu ainda era um atacante, na verdade, né? Eu era um atacante. Quando eu passei na avaliação da peneira do esporte, eu passei como ponta esquerda, que eu sou canhoto, né? E o lateral na época era o Mano, o lateral esquerdo, foi campeão jogando, né? Eu joguei algumas partidas, comecei o campeonato jogando, mas no decorrer da competição eu fui perdendo um pouco de espaço. Os treinadores sempre me colocavam, mas não como titular, né? E terminei a competição, joguei o último jogo contra o Botafogo, quando a gente foi campeão, né? Aí no Almeidão, mas era atacante, né? E em 91 a história já começa a mudar um pouco. Hum. É, então, Adriano, assim, em relação à questão de influência no futebol, assim, quem lhe influenciou mais, assim, foi alguém próximo, alguém que você acompanhou na televisão, alguém da família, algum jogador? Existe uma pessoa que teve forte influência na sua carreira de jogador? Se eu for falar assim, em questão de atleta, não, eu como acredito quase todo brasileiro gosta de futebol, né? A gente cresce vendo futebol, a gente cresce jogando futebol. Mas, assim, não teve uma pessoa específica como jogador que eu assim, me apostei em querer ser, tá entendendo? Eu fui Sim. deixando as coisas fluir. Na verdade, assim, a minha vida como atleta, como acho que de todo jogador, ou os que estão tentando, né, é um livro muito complexo, né, cara? Você ser jogador é uma dificuldade tão grande, né? Você tem que ter um pouco de paciência, você tem que ter um pouco de aguentar algumas situações desagradáveis, né? Às vezes você sai de um conforto melhor da sua casa para ir para um canto que não tem tanto conforto, uma alimentação, né, diferente da que você tem dentro da sua casa. Enfim, é muito complexo o tal do futebol, né? E eu sempre falo assim que para se chegar você tem que estar matando um leão a cada dia, né? Essa frase ela é muito destacada, o pessoal fala muito, né? De matar um leão a cada dia, porque realmente é isso mesmo, viu? E a gente percebe que grandes talentos, né? Até aconteceu isso comigo, de algumas pessoas que eu via que tinham um pouco até mais de potencial do que eu, vai ficando pelo caminho, porque realmente o processo ele é
muito duro, muito árduo, você tem que engolir algumas coisas, né? Não vou estar citando aqui as situações, mas você tem que engolir. Eu vou te dar um exemplo, né? Quando eu estava no Botafogo naquela época de 88, eu antigamente eles faziam muito coletivo. E os coletivos né, antigamente era tipo um jogo. Eles faziam coletivo de 45 minutos no primeiro tempo, 45 minutos no segundo tempo, sabe? E o que é que acontecia comigo, né? E os meus colegas que estavam iniciando. A gente passava a semana toda treinando e quando ia fazer o coletivo pronto, o treinador esquecia da gente, né? Em algumas situações me chamava faltando 1 minuto, 2 minutos. Eu acho que ele esquecia mesmo, né? Fazendo o trabalho dele lá. Eu não importava tanto, na verdade, né? A visão tem que ser essa. Não tinha antes, mas a visão era essa. Eu não me interessava tanto, mas assim, de vez em quando ele lembrava que estava acabando, ele me chamava para jogar, para treinar, né? Às vezes eu entrava num coletivo, faltando 2 minutos, e às vezes não tocava nem na bola. Então, em algumas situações, alguns colegas que estavam do meu lado falavam, rapaz, eu não vejo mais, não. O professor não está olhando para a gente. Enfim, você parece ter uma ideia como é difícil, né? E eu vou voltar, né? Porque se ele não está me botando no coletivo, né, não tem problema. Mas só eu estar aqui aprendendo, jogando com o pessoal mais maduro, jogadores experientes, né? Eu vou conseguir, né, captar alguma coisa que vai ser importante para a minha sequência como atleta. E alguns realmente não votavam mais, né? Ficava com raiva. Enfim, né? Mas é aquilo que eu te falei, né? Você tem que ter uma resiliência danada, você tem que ter uma cabeça boa, você tem que ter, né? Às vezes chegava em casa, era a minha mãe, né? Minha saudosa mãe falava para estudar, né? Você ficava escutando essas coisas, mas você tinha um sonho, né? Você tinha que correr atrás. E eu acho que a partir disso aí, né? Eu acho que se eu cheguei em algum canto foi realmente por causa dessa situação, sabe? Claro que teve as pessoas que me ajudaram, né? Não posso esquecer do Vanildo Antunes, que era o pai de um colega meu do bairro. Ele me levou para fazer uma avaliação no Náutico, eu não passei, e quando eu voltei, né, aí foi ele que me levou para essa peneira do Auto Esporte. Conheci o Franco Ferreira, né, o meu amigo Franco Ferreira também, que é um cara que me deu uma força muito grande, né, no início da minha carreira. Aí o Ivanildo conhecia ele e conversou, e o Franco me levou, porque ele cobriu o Auto Esporte nessa época, né, e me apresentou o Dagoberto, não, pode deixar ele aqui, enfim, né? Aí a gente vai entendendo que a participação do Vanildo foi importante, inclusive o Ivanildo foi presidente do clube, acho que em 93 ele assumiu o clube, a presidência do clube, mas foi uma pessoa que me deu um apoio muito grande. Também eu acho que eu não posso esquecer do Nalto, que era o presidente do time amador da Torre que eu joguei no Palmeiras, né? O Nalto, ele era gerente do antigo Bovespa, né, Ibovespa, que é o Banco de São Paulo, e também me deu uma oportunidade de viajar para São Paulo, eu fiz uma avaliação no Guarani em 86. Enfim, né, tem algumas pessoas que eu acho que a gente não pode esquecer, né? Claro que são muitas, né? Mas eu acho que as que mais se destacaram em termos de, assim, de me dar um apoio, né, de me dar uma força para que eu pudesse seguir em frente, são essas duas pessoas. Adriano, em relação a algo que eu fico imaginando, essas mudanças que ocorrem no futebol, é algo impensável acontecer hoje, que é o famoso, né, o antigo torneio início. Né? Conte mais aí para o torcedor, né, o que foi que aconteceu no primeiro torneio início. Você participou pelo Auto Esporte. Ah, muito legal, viu, cara? Eu não sei por que tiraram, né, essa questão do torneio início, porque era uma coisa sensacional, né? Você imagina, acho que na época não era só 10 times, não, se eu não me engano, tinha mais times, né, disputando o campeonato, se não me engano, era 12, alguma coisa assim. Aí você imagina, né, antes de começar o campeonato, tá aqueles jogadores daquelas equipes em um canto só, né? Você imagina aí a loucura. O campo que você fosse estava cheio, porque eram 12 times, né? Vinha a torcida do Campinense, vinha a torcida do 13. Claro que a maior torcida era onde a gente jogava, né? Eu lembro que eu participei de Santa Rita, que foi em 90, justamente quando a gente foi campeão. Era um torneio que eles iam eliminando, né? Perdia, já tinha que sair, né?
tempos curtos, se eu não me engano, era 2 tempos de 15, e era o dia todo, cara. Se você fosse passando de fase, você tem que esperar os jogos, né? De fulano contra fulano, para daqui a pouco você jogar lá na frente, enfim. Era uma loucura, cara, mas era sensacional, uma coisa que ficou na memória, né? E o primeiro que eu participei, que foi justamente em 90, o Dagoberto até não levou todos os jogadores para que ia disputar o Paraibano, ele só pegar mais essa turma nova aqui, né, que tem que mostrar serviço, pegou alguns jogadores pontos-chave, né, e colocou a gente para jogar. E lá em Santa Rita a gente foi passando, parece que no regulamento tinha a questão de escanteio, de cartão, né? Se fosse 0-0, mas foi 2 escanteios para o Esporte, e um para o outro time, né? E a gente foi passando nisso aí, não estava ganhando o jogo, né? Mas ganhava em escanteio, porque realmente atacava mais, né? E foi passando, e quando chegou, a gente foi passando e chegou na final, justamente contra o Botafogo. Eu lembro que Santa Rita estava lotado, cara, né? Claro que esvaziou um pouco, porque quando as outras equipes vão sendo eliminadas, eles vão embora, e alguns torcedores ficam só mais um pouco e vai saindo, né? Mas o campo estava uma coisa maravilhosa, cara, né? Lotado, e esse jogo a gente ganhou de 1-0, justamente quem fez o gol fui eu, né? E nessa época eu estava jogando de ponta esquerda, de atacante, lançaram uma bola, eu lembro, né? Acho que foi uma bola lançada da defesa, não sei se foi Salerno que fez o lançamento longo, e eu saí da ponta fazendo facão, né? Aí ganhei a bola de Washington Luiz, ele foi disputar, eu antecipei muito rápido, né? Deu tapa, e quando eu vi, veio o Pedrinho, que era o goleiro, em cima de mim. Viu aquele monstro, né? Se jogando em cima de mim. Eu disse, rapaz. Aí deu um toquezinho para o lado, ele passou direto, eu encaixei, né? A bola para dentro, fiz o gol do título, cara. Aí, inesquecível isso, né? Aí, como você frisou, e bem frisado, né? Não sei por que acabaram. E realmente, né? Claro que tem um desgaste, que é desgastante realmente, né? Mas eu acho que deveria fazer, viu? Acho que, por mais que o futebol se profissionalizou muito, né? Mas eu acho que deveria fazer sim, né? São tiros curtos. Claro que tem a questão de se você ganhar, você vai ficando, né? Mas existem algumas situações que podia ser pensadas, né? Para melhorar essa questão de desconforto de você ficar esperando. Mas foi muito legal, cara, essa questão de torneio início, né? E depois eu disputei, eu acho que uma em Guarabira, e disputei uma também em Patos. E aí a gente não foi muito longe também, não, sabe? Porque torneio início, né, vai influenciar um monte de coisa, né, para você chegar na final e conseguir o título. Bacana. Aí chegou o primeiro ano, campeão aí, com Oh, 2 títulos, né, no ano. Aí, Adriano, a gente vai agora para 92. Em relação, assim, comparando a campanha de 92 com a de 90. em É assim, 90 a gente é campeão, aí vai perdendo jogadores, isso é normal, né? Aí sim, sai o goleiro Jorge Pereira, sai o Neto Surubim, saiu muita gente, viu? Muita gente. Mas mesmo assim ele conseguiu manter uma base, né? E uma das bases que ele conseguiu foi justamente aquele pessoal que tinha feito a peneira, né? Como eu te citei, o Valber, o Gilvan, o Gilmar, eu, alguns que tinham passado na peneira não renovaram o contrato, mas ele conseguiu manter uma base, né? E alguns também, né? Eu acho que ficou o Cal, ficou o Álvaro, isso de 90 para 91. sim, Não, de 90 para 92, né? sim. Em 91, acho que acredito que ele, apesar de ter saído alguns, 91 ele conseguiu manter uma boa base. E a gente quase foi campeão, cara, né? Eu acho que uma das frustrações grandes da minha vida como atleta foi essa, que a gente devia ter sido campeão, porque o nosso time era um time melhor. E quando a gente chegou na fase final da competição, que era um quadrangular, que, se eu não me engano, foi Alto Esporte, Botafogo, Campinense, eu acho que era Sport de Patos. Os nossos 2 primeiros jogos a gente ganhou, um quadrangular, só que era ida e volta, né? Então a gente ganhou os 2 primeiros jogos, a gente já fez 6 pontos, cara, né? E era só saber administrar. Só que não sei o que é que aconteceu, né? A gente teve uma queda de desempenho e chegou no último jogo com o Botafogo, no nosso último jogo, aqui no Almeidão, só precisando ganhar o jogo, só precisando ganhar para ser campeão. Aí, infelizmente, a gente empatou o jogo, né?
E o Campinense, que se ganhasse o jogo lá em Campina do Sport, era campeão. Então, sinceramente, né, decepção muito grande, porque, imagina, a gente tinha sido campeão em 90, campeão 91, campeão 92, era tricampeão, cara, né? Era uma coisa para a história. Mas, enfim, né, são coisas que acontecem. Mas em 92 foi basicamente isso, né? Ele conseguiu manter ainda uma base e trouxe o Cristiano, trouxe o Mauro já estava, né? O Deoclésio já estava, e trouxe o Cristiano e trouxe algumas peças importantes, né? Acho que o Everton veio também, o Everton, me foge a memória aqui, mas o Marco Antônio, ele, na verdade, eu acho que o time de 92 não era um time, cara, era uma equipe, tá entendendo, Marcos? A equipe de 92, os caras foram muito felizes, né? Porque, na verdade, os que ficaram, eles já tinham tido um conceito bom, né? Que eram jogadores bons, que eram jogadores que cumpriam com a sua responsabilidade, né? E esses que chegaram, eles não fugiram de nós, como a gente era, né? Eles conseguiram encaixar, né? Como a gente fala, né? A gente conseguiu se adequar um ao outro, e aí se tornou uma equipe, cara, que a gente fazia um coletivo lá em Mangabeira, que era, porra, às vezes o coletivo da gente era mais difícil que ganhar um jogo contra outra equipe, tá entendendo? Porque o time B da gente era muito forte, cara, né? Então, assim, tiveram muita sorte de sair, né? Foi uma equipe onde os atletas, eles se uniram, né? E muita dificuldade também, Marco, muita dificuldade. Só salientando uma coisa, né? Quando a gente, de 90 para 91, a gente já saiu do Roger, a gente foi para Mangabeira. Eles começaram a fazer o CT, né? E quando a gente chegou em Mangabeira, a gente não tinha nada, né, cara? Era só o campo, né? Estrutura zero. Aos pouquinhos que eles foram construindo a questão do alojamento. A gente fazia alguns treinamentos correndo ali, naquela rua ali que ia para a Penha, né? Que não tinha nada. Hoje você vê shopping, vê casa, mas não tinha nada, né? Inclusive, eu acho que quando a gente começou em 91, foi justamente quando começaram a fazer o Mangabeira ali perto do Auto Esporte, né? Que o 7 era mais distante, aí eles foram descendo, 6, 5, né? E o 1, se eu não me engano, é aquele que é perto do Colosso Alvirrubro, né? Exato. E quando a gente chegou, não tinha aquilo ali, começaram a construir. Então, eu basicamente, né, vi Mangabeira crescer ali, vi, né, o esforço da diretoria em fazer aquela estrutura ali para dar um suporte para a gente, né? Acredito que talvez em alguns campos eles até pagavam para a gente estar usufruindo do campo, tipo ali do Roger, né? E tem que dar os parabéns, né? Porque acho que até hoje está lá, mas acho que tinha que ter melhorado mais aquela estrutura, né? O pessoal devia ter corrido atrás de parcerias, acho que tudo hoje é parceria, mas, enfim, né? Os bastidores, eu sempre falo, né? O que está por trás a gente não sabe, a gente só imagina, né? Mas a equipe de 92 foi isso, né? Era um grupo, tanto que acho que alguns anos, quando a gente completou 25 anos, justamente estou com essa camisa aqui, né? Tiveram a brilhante ideia de tentar juntar todo mundo. Não vieram todos, mas veio uma grande parte dos campeões. A gente fez aquela confraternização, porque é um título muito louco, né, cara? Quando você... Se bem que o pessoal fica olhando só a questão do resultado final, né? Que foi aquele jogo da gente contra o 13, né? E a gente vê algumas mensagens de alguns torcedores falando algumas situações que eu acho que é desproporcional, porque o regulamento ele é feito entre os dirigentes, né? Você vai para uma competição, eles sentam na mesa redonda e vão discutir a competição, né? Então, aquela questão de a gente ter perdido de 4 no jogo e ganho, né, na prorrogação de 1-0 e ter sido campeão, ali estava em regulamento, né? Estava em regulamento. É um negócio meio louco que fizeram, né? Como é que time, né? A gente fez 2 jogos. A gente fez um aqui em João Pessoa, o primeiro, que a gente ganhou de 1-0, e foi fazer o segundo lá. Mas o regulamento dizia isso, né? Se o 13 ganhar, tem que ter uma prorrogação. E o 13 joga pelo empate, né? Aí os caras meteram 4 na gente e, pelo amor de Deus, atropelaram a gente no jogo, né? E na prorrogação a gente conseguiu fazer o gol e ser campeão, né? Mas é tudo história, né, cara? Tudo história. Marco, na verdade, talvez eu não sabia
da imensidão do que era ser um campeão, né? Eu não sabia, né? Acho que quando a gente joga, a gente é muito centrado em jogar e estar produzindo, né? Tem aquela questão do marketing, você, né? Sai na rua, todo mundo quer bater foto com você, quer dar um autógrafo. Quando você para, você enxerga, né? Porra, a dimensão. Você foi um campeão, cara, né? Um campeão é uma coisa que entra para a história. Você abre um Facebook, você vai abrir um Instagram, um Twitter, né? Hoje você vai olhar lá com a sua foto lá, cara, né? Então é muito importante. Eu acho que os jogadores que estiverem escutando, né, esse nosso papo, que enxergue dessa forma, né? Que se doe mais, trabalhe mais, se cuide mais. Porque, cara, ser campeão é uma coisa única, viu? E eu fui 3 vezes campeão, né? Eu sou um cara totalmente abençoado, cara. Fui 2 vezes pelo Autosport. Sou o último campeão pelo Autosport, né? Eu e os meus companheiros, meus adoráveis companheiros, claro, né? Que ali é uma equipe. Quando falo em equipe também, eu não posso esquecer da tia da cozinha, do roupeiro, do massagista, do presidente, dos torcedores, né, cara? Os torcedores que estavam ali no campo com a gente. Eu acho que isso tem que ser dividido por todo mundo, né? E quem vivenciou, que é um título, sabe o que eu estou falando, né? E, enfim, eu acho que tem que se falar. Você falou aí em relação à questão do regulamento, né, que é colocado, a federação coloca, os dirigentes aprovam, né, e não tem o que. Depois que está aprovado, né? Sim, né? Enfim. Aí, Adriano, quando chegou naquela terceira partida da melhor de três, de 92, assim, você se lembra o que é que um mix ali de emoção ali que estava acontecendo, né? Quando o 13 começou a fazer um, dois, três, e aí na hora assim, o que é que você falou ou escutou de alguém ali na hora do campo, ali na hora do dentro de campo ali, o que é que passou na sua mente naquele momento? Olha, Antes da prorrogação. na verdade, assim, né? Durante a partida, quando começou o jogo, eu acho que a gente entrou muito confiante, né? O nosso time realmente também era um time bom. Claro que o time deles também era muito bom, né? Mas o nosso time era muito bom também, né? Então, a gente já tinha ganho o primeiro jogo. Então, às vezes, é excesso de confiança, né? Você entra muito achando que vai resolver a coisa do jeito que quer, e não é assim. Em futebol, né? A coisa tem que ser resolvida ali dentro de campo. E, realmente, eu acho que você coloca uns 30 minutos, eu até recordo bem claro como foi. A gente não viu a cor da bola, cara. Os caras engoliram a gente. Era o Vanberg que puxava de um lado, batia com a perna, puxava, bateu com a outra. Era o Eliseu, que era o atacante, correria do caramba. O Lelo passando o tempo todinho do meu lado ali. Né? Então, assim, eles conquistaram e realmente eles entraram dizendo, pô, a gente tem que ganhar esse jogo, né? Só que, assim, uma coisa importante, né? Eu acho que a experiência do atleta, ela conta muito, né? A gente tinha alguns que era mais verde. No meu caso, eu acho que eu era considerado verde. Eu estava com 23 anos, né? Estava participando do meu terceiro campeonato paraibano. Precisava de um pouco mais de experiência, né? Mas eu lembro, eu acho que, se eu não me engano, foi o Salerno, o Isaías, os mais experientes, né? Quando a gente parece que tomou o terceiro gol, foi no primeiro tempo ainda, ele reuniu a gente assim, dentro do campo, pegou a bola, né, do gol e ia para o campo e reuniu, vamos fazer o seguinte, a gente não consegue mais virar esse jogo. 3-0 tá, né? E a gente não tá bem no jogo. O que é que a gente vai fazer? A gente vai ter que desacelerar, correr menos, não se desgastar tanto, porque a nossa final vai ser na prorrogação. Então a gente tem que se guardar, deixa os caras correr, atropelar, se eles quiserem meter mais 4, 5, claro que a gente não vai deixar, né? Mas deixa eles jogar, acelerar, porque os caras estavam correndo demais, cara, né? Será que aqueles caras iam manter aquela velocidade, aquela intensidade de jogo o tempo todo, né? Jogar o segundo tempo e jogar a prorrogação? Então, assim, né? Eu acho que foi um dos pontos primordiais, viu, cara, para a gente ter sido campeão. Essa conversa do Salerno, do Isaías, ter chamado, ó, vamos jogar mais, né? Vamos tentar se organizar aqui, se organizar dentro de campo, porque a gente está desorganizado, né? Melhorar a questão de marcação e jogar um pouco, que a gente joga, e vamos se guardar só para a prorrogação. E foi isso que a gente fez. Aí, no segundo tempo, a gente já tomou mais um gol, né? Estava 3-0 no primeiro tempo, terminou 4.
E quando foi para a prorrogação, aí a gente foi colocar em prática o que tinha sido conversado, né? A gente ainda tinha gás, porque a gente não se desgastou, o pessoal do 13 não parou, amassando a gente o tempo todo, e foi isso que aconteceu, né? A gente conseguiu fazer um gol, coisa dos deuses do futebol, né? Conseguiu fazer um gol, os caras, eu acho que não tinha mais perna para tentar, né, buscar o resultado, inclusive eu acho que a gente teve até algumas oportunidades, além desse gol que a gente fez, e o que ficou foi isso, né? Aquela torcida do 13 maluca lá, poucos torcedores do Sport, porque tinha tido um problema já aqui no Almedão, aí falaram que lá iam, né, ter discussão entre torcedor, então já fez com que alguns torcedores não tinha do Sport não foi para lá, né? A torcida foi, mas foi muito pequena, mas só tinha 13 anos, cara, né? Você olhar pro amigão, tava ponta a ponta, branco e preto, aquele pessoal empolgado, né? E o que a gente lembra é isso, né? Quando o juiz apita, que você olha jogadores chorando, torcida vaiando, e você, né, naquela euforia de ganhar um título, cara, né? Acho que tiveram felicidade de conquistar. Só eles sabem, né? E principalmente um título dessa forma, né, Marco? De você ganhar dentro da casa de um adversário grande, como é o 13, com a torcida deles lá, né? E numa situação dessa, né? De você estar perdendo o jogo, tomar quatro gols, né? E depois essa situação de ganhar. Enfim, né? Mas essa é a situação. A gente escuta muito o pessoal falando, né? Mas é como você falou, como eu comentei, né? Bastidor, foi discutido lá o regulamento. E eu acho que o título foi muito merecido e está muito bem guardado. Agora, Adriano, é aí que entra, nesses momentos assim, de adversidade, é que entra aí o papel de cada jogador, Sim, da equipe e do técnico também, né, para saber ponderar ali, né, não deixar, né, a situação perder o controle, né, e saber, na medida do possível, até mexer no time, sim, sim. substituir, né, enfim, é aí que faz a diferença de um time Diferença. vencedor, de um time campeão, não é? Sim, claro. Assim, Quem entende um pouco mais de futebol, né? Porque futebol é muita emoção, né, Marco? O pessoal às vezes se emociona, começa a falar. Eu ainda vivo do futebol, né? Eu sou um professor hoje. Claro que eu não trabalho profissionalmente, mas eu vivencio ainda, né? Às vezes eu estou na beira de um campo, mais que seja minha escolinha, eu tenho que ter o que a sabedoria de colocar, de tirar, né? A, o olho clínico de observar onde é o ponto mais forte da equipe. Enfim, o cara que entende futebol, né? Ele não trabalha só com emoção, ele trabalha com razão, né? Daí é que eu acho que acredito que onde se destaca alguns treinadores em relação ao outro, né? Que é a questão de você ter uma leitura de jogo melhor do que o outro, né? E realmente você precisa ter leitura, né? Mas é fundamental, né? Eu acho que hoje está, acredito, muito mais fácil, né? Que hoje você não trabalha só, né? Quando você olhava antigamente, era um treinador, um preparador físico e só, né? Hoje você olha para uma comissão de uma equipe, até as equipes daqui, você vê um Botafogo, 10 pessoas numa comissão, tá entendendo? Analista de desempenho, comissão, vale na comissão, né? Então, eu sempre falo assim, né? Digamos, 3 pessoas, 6 olhos, ele vai ver, enxergar melhor que só 2 olhos de uma pessoa, né? Então, ficou muito mais prático, né? Eu acho que os verdadeiros treinadores, eu acho que eram aqueles da minha época, viu? Que, poxa, era muito mais complicado trabalhar. E hoje a tecnologia, a modernidade, né? O próprio futebol, ele mudou muito, né? Então, hoje você vai para um jogo sabendo de muita coisa que antigamente você não sabia, né? Você vai jogar contra uma equipe de fora, você consegue, através dos meus sociais, né? Ou colegas, pegar informações de ponto forte, ponto fraco, né? O próprio analista de desempenho, às vezes, se desloca de um canto para o outro para ver um jogo do time. Enfim, ficou muito mais fácil, né? O futebol, ele se modernizou muito. Está muito diferente da minha época, né? A dificuldade é a mesma, né? Não tem que se questionar. O sonho de você se tornar um jogador, se manter como um jogador, né? A dificuldade não mudou.
Acho que o pessoal ainda, às vezes, tem até essa questão de comparativo, né? De achar que as gerações anteriores, eu falo da minha, mas tem antes da minha, claro, né? As gerações melhores, né? Acho que eu trabalho com futebol, como eu te falei, né? Eu vejo muito garoto bom ainda de bola, cara, né? Claro que o progresso ele vai mudando algumas situações, né? O jogador de antigamente, da minha época, ainda peguei uma época dessa, ou antes de mim, né? Tinha mais espaço, tinha menos violência, você aprendia a jogar bola no campo, você jogava o dia todo dentro do campo, né? Você jogava grande contra pequeno, em areia, em campo, né? Enfim, né? Era diferente, né? Hoje a gente tem violência, a gente não tem mais aqueles espaços, aqueles campinhos que tinha em todo canto, né? Não tem mais, porque o cara constrói um prédio. Eu estou me deparando com situação, eu trabalho com futebol, hoje aqueles campos de grama que tinham, aqueles terrão não tem mais, aí os caras estão fazendo um só site, que só cabe 6 na linha, hein? Enfim, né? Então você vai vendo algumas situações que, de uma forma ou de outra, atrapalham o desenvolvimento dos meninos, né? O pai não deixa o menino descer no prédio para jogar ali no campo, na frente de casa, porque é perigoso, passa carro, pode ter um ladrão, né? Dá um tiro, enfim. É uma loucura, né? E de uma forma ou de outra, isso aí vai, né, dificultando o desenvolvimento dos meninos. Coisa que antigamente a gente tinha agilidade de um exemplo, de chegar numa fazenda e roubar uma manga, né? De chegar na casa do cara que tem uma goiaba, roubar uma goiaba, o cara abrir a porta, você sair correndo, né? Ali já trabalhava a sua agilidade, sua velocidade. Hoje não tem isso, né, cara? Hoje os meninos são muito restritos por causa dessa situação da globalização, né? Das coisas tá evoluindo, enfim, né? E de uma forma ou de outra atrapalha muito, né? O desenvolvimento dos meninos. Mas tem muito Nesse, disso, sabe? nesse período, na sua primeira passagem pelo Autosport, esse período campeão, vocês tiveram a possibilidade de jogar torneio nacional também, a Copa do Brasil. Hum. E aí, o que é que você pode destacar, Adriano, em relação à participação de vocês na Copa do Brasil? Alguma coisa, eu posso dizer, né? Não só eu, mas todos aqueles jogadores que queria ser jogador e estava iniciando, né? E a gente pegou eu não sei, eu não acompanho muito para trás. Até 87 eu até pesquisei algumas coisas, né? Mas 90, 91, 92, cara, foi o ano do clube, né? O Autosport era conhecido em tudo que era canto. Por ter sido campeão em 90, né? Por ter disputado as finais de 91, por ter sido campeão em 92. Então, nesse período, Marcos, a gente disputou campeonato brasileiro. Eu disputei três campeonatos brasileiros pelo Sim, Autosport, cara, né? também. É, joguei Copa do Brasil pelo Autosport. A de 90 e a Copa do Brasil em 93 eu não joguei, porque em 92, quando a gente foi campeão, teve o direito de jogar a Copa do Brasil em 93, eu saí, né? Eu fui para Sim, Alagoas jogar lá. Aí joguei só contra o Grêmio. o Mas Grêmio. você tira por aí, né? Você está dentro de um clube que é pequeno, mas está disputando campeonatos, né? Não tinha Copa do Nordeste ainda. Copa do Nordeste, eu fiz a primeira Copa do Nordeste, mas jogando pelo Santa Cruz e Santa Rita. Mas não tinha viajado de avião, viajei de avião, né? Joguei aqui no Almedão, acredito que foi o maior público. Não sei se tem essa questão do pessoal ter essa estatística, né? Mas, cara, a gente disputou o Paraíba, tinha disputado o Paraibano, né? Tava disputando o Paraibano, mas quando era só campo, não era campo vazio, mas não era campo cheio, né? Mas quanto o Grêmio, quando eu estava no vestiário, que eu subi, eu particularmente não tinha noção que era um público grande, sabe? Mas quando eu subi ali, aquelas escadas que eu olhei para um lado, que eu olhei para o outro, não tinha vaga, cara. O Almedão estava totalmente lotado, Marcos. O Almedão. Era um jogo contra o Grêmio, né? O Grêmio que tinha, eu acho que era o Cuca, estava jogando na época, o treinador, era o Maurício. Inclusive, eu marquei o Maurício, né? O Maurício, nesse jogo, uma semana antes, ele tinha sido convocado para a seleção brasileira, ia disputar um jogo pela seleção. Inclusive, eu até me lembro, foram fazer alguma reportagem sobre essa questão, que eu ia marcar um jogador de seleção, né? Mas, enfim, né, cara, foi uma época que é inesquecível para quem
estava naquela equipe lá, né? Fizemos o jogo aqui, perdemos no finalzinho, cara. Era um jogo que a gente não era para ter perdido. Acho que no escanteio, no final do jogo. Inclusive, essa bola, eu digo com maestria que aconteceu comigo, que foi uma bola na linha de fundo, que o Maurício ia cruzar, e eu dei o carrinho. Quando eu dei o carrinho, na linha de fundo mesmo, já no finalzinho, a bola bateu no pé dele e saiu. E o bandeirinha deu o escanteio. Não foi escanteio aquela bola, cara. Não foi. Foi eu e o Maurício. Ele adiantou, eu dei o carrinho, a bola bateu no pé dele, saiu, e o bandeirinha. Aí quando cruzou na área, um zagueirão, acho que o nome dele era Vils, fez o gol. Finalzinho do jogo, cara. Tinha tido algumas oportunidades, né? Mas mesmo assim, como tinha sido 1-0 só, a gente foi para Porto Alegre, né? Fez o jogo da volta lá a gente perdeu de 2-0. Enfim, né? São coisas que ficou para a história e na memória. Muito legal. Em relação à sua passagem no Santa Cruz de Santa Rita, aconteceu um fato interessante, você ganhou um título em um ano por uma divisão e um título no ano seguinte na Sim. primeira divisão, né? Assim, como foi, Adriano, essa passagem sua em relação à questão da segunda divisão, que era diferente naquela época, né? Tem umas mudanças aí tornava a competição ainda mais difícil, né? Mais pesada, né? E para o campeão, né? Um peso maior, né? Enfim, o que é que você pode destacar desse início lá no Santa Cruz de Santa Rita? A história do Santa Cruz começou assim, na minha pessoa e de alguns atletas também, né? A gente tinha, como eu te falei, a gente tinha ido para Novo Olinda disputar a segunda, foi campeão. E isso foi em 93, 94 a gente retornou para fazer a primeira divisão, só que fez só 6 jogos, como eu te falei lá no início, né? Eu acho que o presidente se empolgou demais, fez muitas contratações altas e não conseguiu pagar, né? Então, daí começou os jogadores a ir para os cantos, né? Tava lá Salerno, tava Isaías, tava eu, tava Cal, era praticamente muita gente do outro esporte, né? E quando eu saí lá do Linense, eu acho que eu fui no começo do ano, eu fui para o 13. Disputei o Paraibano pelo 13, só que tive algumas dificuldades lá, financeira lá, o pessoal não estava pagando, um ano difícil, 94 com 13. Inclusive, eu acho que foi o ano que o 13 caiu para a segunda divisão, foi em 94. Eu não cheguei a disputar o quadrangular, porque quando deu 3 meses sem eu receber meu salário, eu saí. Falei com a direção lá, disse que vim embora, e o pessoal, não, vamos disputar o quadrangular final para a gente não cair, senão eu não vou voltar mais, não. Passei muita dificuldade realmente em Campina Grande, né? E quando eu cheguei em casa, aí seu Aldo liga para mim, que era o presidente de Santa Cruz, né? Dizendo que estava montando uma equipe que ia ser campeão paraibano para voltar o time para a primeira divisão. E me apresentou o time, né? Na verdade, a gente já acompanhava o jornal, né? Ia acompanhando. E era muita gente do Auto Esporte, cara. O Auto Esporte, ele conseguiu, né? Esse pessoal que jogou no Auto Esporte, depois foi para alguns times, depois foi campeão do Santa Cruz, foi campeão no Botafogo, né? E realmente era um time bom, né? E o Ceoldo já tinha feito uma um monte de contratação. Acho que estava o Isaías, estava o Salerno, Deoclésio. Tinha uma turma forte, né? Isso para a segunda divisão. Quando foi para a primeira, que ele contratou mais gente, né? Mas disputando a segunda divisão, eu cheguei, acertei, fiz, né, o contrato com ele, me integrei à equipe lá e fomos campeão. Realmente foi uma competição complicada, porque você vai jogar em alguns campos, cara, né? Uns campos sem mínima condição. Você, quando joga em campos bons e você é melhor tecnicamente, você consegue, né? Se sobrepor ao adversário. Mas quando você está jogando no campo que não está acostumado, né? A coisa fica muito parelha, tá entendendo? Por mais que você joga. Acho que a gente pegou algum time. Acho que tinha América de Esperança, tinha Mil Réis, eu acho que Mil Réis, não sei se é Pombal. Enfim, foi uma competição complicada. Mas a gente ganhou, né? E no ano seguinte os 2 anos seguintes, na verdade, né? Que foi 95, 94 a gente foi campeão, 95 e 96. Mas eu fiquei só 95, porque em 96 eu saí, fui para São Paulo, né? Jogar na Série A2 lá. Mas a equipe 95 também era a equipe, muitos jogadores tinham jogado no Auto Esporte. O seu Aldo, assim, com todo respeito a todos os presidentes que eu tive, mas foi o melhor. Quando você fala em melhor, é de dar o suporte necessário para o atleta, né? Acho que a gente tem que frisar isso.
E o cara era sensacional, em termos de estrutura, só levava a gente para canto bom. Pra você ter uma ideia, a gente, quando ia fazer os jogos, um dia antes, a gente vinha para a praia, né? Ele trazia a gente para uma pousada na praia, ficava. Para você ter uma ideia, né? Era um time pequeno, considerado pequeno, mas a estrutura melhor do que qualquer uma. Acredito que é melhor do que o Botafogo, ele estava dando para a gente, em termos de pagamento de salários bons, os bichos em dias. O seu Aldo pagava, era interessante, né? Falar um pouco sobre isso. Ele levava uma mala de dinheiro, aquelas malinhas, né? Parece até coisa de filme, mas ele levava uma mala. Antes dos jogos, ele chegava na mesa lá, a gente fazia o aquecimento, descia, quando a gente ia subir no campo, ele botava a mala na mesa e abria, né? Aí a gente via aquela mala cheia de dinheiro, né? Coisa até cômica falar isso, viu? Aí disse, olha, esse dinheiro é de vocês, viu? Ganha jogo que no final a gente paga aqui no vestiário. Aí, cara, né? Era um time bom, time que tinha condições, dava condições pra gente, né? E quando descia, acabava o jogo, ia tomando banho e botando dinheiro no bolso, cara, viu? Os pagamentos em dias, né? E também eu acho que foi pelo menos o 94 nem tanto, que era a segunda vez, mas 95 a gente foi muito feliz de ter sido campeão paraibano. A gente disputou Copa do Brasil, chegou bem na frente. Foi a primeira Copa do Nordeste a ser disputada em Alagoas. Era um formato só em Alagoas, os jogos, tá entendendo? A gente participou. Inclusive, a nossa chave foi lá em Capela, na equipe que eu tinha jogado, né? Pegou a América de Natal, acho que Guarani de Sobral, e tinha outra equipe. Eram 4 equipes, classificavam 2 para a segunda fase. Mas foi a primeira Copa do Nordeste realizada, né? Profissionais foi essa. E a gente estava lá, né? Então, são momentos, cara, que tem preço que pague, viu? Acho que fica para a história, né? Essa questão. Você vê que é muita coisa para se falar, a gente vai esquecendo, né? Mas o cara ser um atleta profissional de futebol, cara, claro que tem esses atropelos, né? Às vezes pega algumas pessoas envolvidas que não cumprem com o que é combinado, né? Porque são contratos, somos funcionários, independente se você está produzindo ou não, ali, né, é um contrato. Mas de uma forma ou de outra, né, você vivencia muita coisa, cara. Eu acho que é um sonho que eu vivenciei e, por trabalhar com futebol hoje, a gente tenta dar o suporte para os meninos, né? Dar os caminhos, dizer os caminhos, como é que funciona para se chegar, encurtar o caminho, como a gente fala, né? Tenta encurtar o caminho para eles, não ter tanta dificuldade como a gente teve, porque realmente, Marcos, é magnífico o futebol. Nessa trajetória, você também teve a oportunidade de jogar em alguns estados fora da Paraíba, né? Em alguns, conhecer outras culturas, né? São Paulo. Você, Sim. quando chegou nesses estados fora, né? Você estava aqui na Paraíba, jogando aqui em João Pessoa, tal, aí, né? Com a dinâmica da profissão, né? As oportunidades que vão surgindo, a visibilidade. Assim, você se adaptava rápido, assim, quando chegava para jogar em São Paulo, jogar em outro estado, quando tinha essas mudanças assim, com o passar dos anos. Assim, na verdade, você até comentou uma coisa interessante, né? É como eu falei, quem vivencia, né, ele sabe as situações. Você, às vezes, não entende, né? Só fala, imagina. Por exemplo, né, o pessoal comenta, jogar em altitude. Eu nunca joguei em altitude, né? Eu não tenho nem noção como é que é, eu só escuto, né? Mas quem está lá é que sabe, né? Mas realmente tem essa questão, né? Tudo é adaptação. Tudo é adaptação, né? Você tem que se adaptar ao ambiente onde você está. Você está num ambiente diferente, você vai para outro canto. Se for um ambiente diferente, né, que ocasionar algumas coisas para você, questão, digamos, na questão de alimentação, né? Eu fui jogar lá em Manaus. Manaus tem uma cultura que, às vezes, tem uma alimentação lá que eu não estava acostumado aqui. Às vezes, meu organismo não está preparado para aquilo. Quente pra caramba, velho, Manaus, né? Fui jogar em Paraguaçu Paulista. Cheguei no verão lá, ninguém aguentava, era um calor infernal. Mas quando chegava no inverno, era um frio, eu não me adapto ao frio, né? Então, tem essa questão, né, de você se adaptar. E, além disso, tem a questão, Marcos, né, da adaptação com o grupo. Futebol, aprende uma coisa, né? Isso aí foi.
vivência minha e eu aprendi, né? Futebol não se ganha só com jogador bom. Futebol se ganha com os jogadores bons se encaixando, tá entendendo? Você tem que Sim. ter aquela química, cara. Vou te dar um exemplo. Eu cheguei para jogar no 13, em 94, quando eu voltei lá de Alagoas, antes de eu ir para Santa Cruz, né, como te falei. Claro que tem essa questão financeira que o pessoal não pagava, mas o time era muito bom, Marcos. O time era muito bom. Era Rildo, que era um ponto esquerda, que já tinha jogado, aí tinha viajado para o México, tinha voltado. Tinha Ricardo, tinha sido CRB. Tinha Valdo, que daqui a pouco saiu de lá, foi jogar no meu Mirim, jogou no Santa Cruz. Era Cal, era Zenóbio o goleiro, era Gilvan, Ayrton, lateral direito, era Lelo. Você olhava para o time assim, pô, cara, mas a gente não ganhava de ninguém, Marcos. Não ganhava de ninguém. Onde a gente ia, Souza perdia, Monteiro perdia, veio para cá, empatou com o Alto Esporte, tá entendendo? Mas o que é que era aquilo ali, né? Chegou o Enágio, não sei se lembra do Enágio, que tinha jogado no Flamengo, aí estava já final de carreira, estava jogando por aqui, tinha jogado Campinense, eu acho que tinha Santa Cruz e Recife. Enfim, né? O cara, salário alto, né? A gente ficou sabendo que, claro que a gente só fica sabendo, bastidor, né? Mas a gente, quando é jogador, fica chegando algumas coisas no ouvido da gente que, às vezes, até piora a situação, né? Mas chegou ao ouvido da gente que ele recebia o salário dele, que era muito alto, e eu fiquei 3 meses sem receber no 13, 3 meses. É. Então, essa questão, né? Você falou de adaptação, é todo um conjunto, né? Tem questão de alimentação, questão de tempo, questão daquele grupo que você está, o desconforto de você sair de casa, tá dormindo bem, né? É tudo muito complexo. Futebol, né? Principalmente, eu acho que hoje está até mais, né? Porque hoje, antigamente não era tão físico, sabe? Hoje é mais físico, né, cara? É Sim. uma intensidade louca. Você vai ver hoje, é os caras jogando com aquele marcador que se fala o GPS, né? GPS, né? O pessoal joga com GPS, cara, né? Terminou o jogo, o cara vai olhar ali, pô, o cara correu 10 mil, aquele correu 5. Porra, esse cara correu 5, ele tá dando migué, né? Então, hoje a coisa tá diferente, é muita intensidade, ninguém enrola ninguém, não. Antigamente, na minha época, a gente ainda via alguns caras, né, puxando freio de mão, não querendo correr, mas hoje a tecnologia não permite isso, né? Então, você tem que ser mais profissional hoje, sabe? Tem que ser profissional, você tem que... Claro que o próprio meio de comunicações, o celular, né? Se você for um cara que gosta de estudar, você vai observar muita coisa que você pode colocar em prática, né? Por exemplo, né? Acaba um jogo, eu preciso de um carboidrato para recompor logo meu, meu Energia. organismo, né? Recuperar mais rápido, né? Ah, preciso tomar água antes disso aqui, aqueles isotônicos na hora do jogo, né? Repõe os seus eletrólitos, né? Enfim, né? Coisas que na época a gente não sabia disso. E hoje os caras, né? O tempo todo, perdeu um pouquinho, né? Então, se você tá por dentro desses assuntos assim, você consegue se manter num nível bom, tá entendendo? E, enfim, né? São coisas que a gente vai tocando num ponto, mas realmente na nossa época era muito mais complicado. Mas, de toda forma, né? São vivências que a gente aprendeu que até serve para a gente ir passando para essas novas gerações. Quando você retornou para o Auto Esporte, em 2000, você já havia decidido encerrar de forma profissional o futebol ou estava ainda na dúvida? Ou, enfim, como foi esse processo, Adriano, da sua volta para o Auto Esporte e o encerramento da carreira de jogador? Marcos, eu costumo falar assim, né, para os mais próximos, meus colegas, e aqui tendo a oportunidade de falar, né, para entender um pouquinho da minha passagem no meu futebol. Foram 11 anos. Eu comecei em 89 e parei em 2000. De 90, que foi aquele primeiro ano que eu fui para o Sport, 89, porque tive a lesão, não, né, mas de 90 até 95, acho que o futebol, ele pareceu uma magia na minha vida, tá entendendo? Ó, eu fui campeão no Autosport em 90, aí, 91 não fui campeão, mas aqui a federação ela fez uma Copa Integração. Essa Copa Integração foi depois de Paraibano, para os clubes não ficar parados. Ele pegou essas equipes de interior, que era filiada da federação, e fez uma Copa Integração. Eu acho que profissional entrou o Botafogo,
Auto Esporte não entrou todos. Enfim, mas ele fez uma competição e a gente chegou a ser campeão dessa Copa Integração. Acho que deve ter alguns registros, acho que até no YouTube eu estava vendo uma época dessa aí, passou uma matéria falando sobre essa Copa Integração. A gente foi campeão em 91, em cima do Confiança. Fez o primeiro jogo lá, fez o segundo aqui, foi campeão. Então, eu fui campeão em 90, fui campeão da Copa Integração em 91, fui campeão paraibano em 92, 93 eu fui campeão lá em Alagoas da segunda divisão, 94 fui campeão no 3 da segunda divisão, em 95 eu fui campeão no Santa Cruz da primeira divisão. Cara, todo ano eu era campeão, você está entendendo como a coisa aconteceu, uma loucura na minha vida, depois da lesão que eu tinha tido, a transformação que foi, né? Eu saí do inferno e só fiquei no céu esse tempo todinho. Só que a partir de 92, a minha vida como atleta começou a complicar. Foi quando eu fui para Paraguaçuense. Eu fui para São Paulo. A partir de 90 aí? E 6. Sim. Em 95 eu fui campeão paraibano. Fui chamado para renovar meu contrato com Santa Cruz. Eu não me arrependo porque foi uma coisa que eu apostei, né? Eu tenho que sair daqui e tentar alguma coisa maior. Já estava com 26 anos, né? Eu acredito que o atleta ele tem uma fase de produtividade maior. É quando você está ali entre os 25 a 28. Essa fase é a melhor fase. Você nem é muito novo, nem você é muito velho. Tá entendendo? Aí, acabou o Campeonato Paraibano, seu Aldo me chamou para renovar. Eu tinha recebido uma proposta para ir para São Paulo. Na verdade, eu fui para a vaga do Esquerdinha. Não sei se você lembra do Esquerdinha, que tinha jogado no Botafogo, depois jogou no Porto, de Portugal, né? O Esquerdinha, eu acho que Vitória da Bahia. O Esquerdinha tinha feito um campeonato paulista bom pela Paraguaçuense e um time grande tinha levado ele. E ficou a lacuna lá. E justamente me levaram para lá. Pegaram informação, né? De Adriano, talvez até o próprio Esquerdinha deve ter falado, tinha jogado comigo aqui. E eu fui para São Paulo, né? Se eu tivesse ficado, eu tinha sido campeão paraibano em 96 também, né? O Santa foi bicampeão, foi em 95, 96. Só que quando eu fui para São Paulo, tive um problema lá de adaptação no começo, porque era muito quente, mas fui me adequando. E realmente eu fiz 10 rodadas lá, Marco, 10 rodadas do Campeonato Paulista, Série A2. Eu acho que na 8ª rodada eu já estava sendo pretendido para um time da primeira divisão. Tinha um timezinho lá perto de Paraguaçu Paulista, não pode a memória agora. Mas era um time que estava na primeira divisão. Eles já estavam me monitorando. Porque realmente eu estava muito bem, cara. Estava muito bem lá em São Paulo. E um jogo lá em Ribeirão Preto, infelizmente, o cara deu um carrinho em mim e eu fraturei a fíbula. Quebrei a perna, né? Aí, jogador é produto, né? Você tem que estar jogando para ser visto, né? E ali acabou para mim, né? O campeonato, né? Fraturei a perna e passei o resto da competição todinha lá só me recuperando. E foi assim, né? E aí teve alguns problemas, 96 eu fraturei, fiquei o resto do ano, 97 eu vim, retornei, fui para Mossoró, joguei o primeiro semestre lá, horrível, cara, o presidente, me desculpe, mas não honrou com os compromissos, né, que tinha feito comigo e alguns companheiros. Fui para o 13, não, em 97, aí vim para o Botafogo, fiz, acho que o segundo turno aqui no Botafogo, também o Botafogo na dificuldade terrível, cara, financeira, ano difícil. 98 eu fiz... 98 eu ia para o Náutico, recebi uma proposta para ir para o Náutico, né? Uma indicação de um treinador de São Paulo que estava lá. E quando eu cheguei lá, fui fazer uma avaliação lá, me reprovaram por causa do meu joelho. Eu tinha aquela lesão de LCA que eu tinha tido no Santos, né? Já estava desgastada, aí eu resolvi ficar o resto de 98 parado. Quando foi em 99, eu voltei para a Capela, fiz o campeonato alagoano, mas já estava pensando em parar. Aí vem a resposta para a tua pergunta, né? Já, depois de 95, começou a complicar, eu comecei a entender as coisas, né? Tentei, de todas as formas, continuar, mas a gente vai entendendo, né? Que vai dando mais, cara, né? Questão de lesão, essa questão do meu joelho, eu tinha que fazer uma cirurgia. Como o clube pequeno não fazia avaliação, eu conseguia jogar, mas time grande, se eu fosse para time grande, ia dar isso, né? Eu comecei a amadurecer a ideia. Fui para Manaus, através de um colega, também o cara deu uma pisada na bola, não tinha estrutura, não tinha campo para treinar, treinava em terrão, eu disse, pô, é final de carreira mesmo, né? E quando eu voltei de Manaus, aí eu já vim para Pará, não ia mais continuar, não.
Só que vieram em casa, né? O Alto Esporte estava com uma turma nova começando, acho que era o Jean, tinha o Maia, tinha o Denner, tinha o... Era um time, pô, os caras conseguiram montar um time bom, viu, cara? Quando eu cheguei era só garoto, Marcos, só garoto. Agora só garoto de qualidade, só precisava de tempo. Tanto que, depois de um tempo, todos conseguiram, né? A maioria conseguiu seguir em frente. E eu cheguei como mais experiente, aí fiz só o segundo turno e já entrei no acordo lá, quando terminasse o contrato, né? Eu ia encerrar minha carreira e foi assim minha trajetória, né? Basicamente início no Autosport e final no Autosport. Obrigado, Autosport. Adriano, em relação após essa fase, jogador profissional, você já emendou, continuando no futebol também, trabalhando no futebol, ou foi para outro ramo e voltou para o futebol? Como foi essa sequência aí após o encerramento da carreira de jogador profissional? Excelente pergunta, cara. Eu parei de jogar, eu não me preparei para parar de jogar, viu? Não me preparei, assim, mentalmente, né? Eu já vinha nas dificuldades, né? Mas quando você para, é um choque, cara, né? Passar 11 anos jogando futebol naquele meio, porque o meio, né, é um meio mágico, o meio do futebol, né? Por mais que tenha essa dificuldade de chegar em alguns cantos, ter problema com pagamento, com falta de uma logística melhor, né? Uma estrutura melhor, mas é um meio mágico, cara, né? Você vai, joga em estádios legais, você viaja, você faz amizade, né? E eu realmente eu não tinha me preparado para isso. Assim que eu parei, já tive algumas passagens para trabalhar em comércio, aí caiu a ficha, né, a realidade, aí veio à tona aquele puxão de orelha que minha mãe me dava, né, vai estudar, acho que todo mundo até escuta isso, né. Eu, pelo menos eu tinha concluído o segundo, né, o terceiro ano científico, que antigamente era assim, eu acho que agora é terceiro médio, parece que fala, né, Médio. É. e mas entrei no comércio, fiz alguns trabalhos em comércio, eu disse, pô, esse negócio de louco, cara, né, ganhar esse salário aqui pouquinho, em relação ao que eu ganhava antes, né? Não era muito, mas era bem mais do que comércio. E trabalhava demais. Aí surgiu uma oportunidade de um professor meu, né? Da época de atletismo, que eu fiz atletismo quando era menor, sabe? Fiz atletismo lá no DED, que agora é Vila Olímpica. E esse professor de atletismo meu, que era o Ronaldo, ele era coordenador do curso de educação física lá do Unip. Então, eu correndo na praia, né, já tinha parado, ele deu um abraço dele, comecei a conversar, ele disse, rapaz, por que tu não vai para a universidade? Pô, Ronaldo, já estou 11 anos sem estudar. Pô, faz um cursinho aí, cara. E lá a gente dá um jeito, não sei o quê. Aí eu comprei a ideia, cara. Fiz um cursinho, né, fiz o vestibular, passei, e eu acho que foi quando as portas se abrem, né, cara? Pô, o conhecimento é tudo, você sabe disso, né, Marcos? Conhecimento é tudo. Eu acho que se eu tivesse um pouquinho do conhecimento que eu tenho hoje como professor, né, que sou formado em educação física, quando eu era atleta, acho que eu, sem dúvida, tinha saído na frente, né? Porque eu conheci muita coisa que, se eu colocasse em prática na minha época, né, eu tinha sido um jogador melhor, em termos de velocidade, em termos de impulsão, que hoje existe trabalho, né? E é isso que a gente tenta passar hoje, né? Eu tenho uma escolinha de futebol em Bahia, que é do Vitória, é Vitória de Bahia que se fala, né? E trabalho com garotos a partir de 8 anos até 15. Esse ano eu vou descer um pouquinho de categoria, vou para 14. E vou tentando passar um pouco dessa, né, dessa minha experiência, um pouco desse meu conhecimento, e tentando ajudar, né, cara? Você trabalha com sonho, é a melhor coisa que tem, né? Eu acho que por você ter vivenciado, ter tido a experiência, eu acho nada mais justo que eu poder contribuir dessa forma, né? De ajudar, de dizer os caminhos, de encurtar o caminho, de dizer que ele tem que se alimentar melhor, que ele tem que dormir cedo. Hoje tem esse problema, né, no celular, às vezes tá pai chegando lá, porque o menino só vive no celular, tá antissocial. Enfim, né, a gente tem que entender que a vida vai mudando, né? Vai se globalizando, vai tendo essa questão de modificações. E é isso, né? Eu acho que a vida a gente tá para isso aqui, para poder contribuir de alguma forma, né? Principalmente a gente que vivenciou o futebol, esse esporte tão lindo, tão mágico, que eu sou apaixonado. E se tratando
informação, informação no futebol. Você tá aí na prática, né, como, né, na escola, tal. Assim, teve muita diferença da época que você estava antes de virar profissional para hoje. Assim, além da questão de rede social, de que às vezes ajuda e às vezes atrapalha, né, dependendo da forma como é usado. A quantidade de distração que parece que hoje é maior, né? Assim, tem muito hoje em dia que entra muito essa questão do psicológico também, né? Que Sim. parece que antes não falava, o pessoal não falava tanto nisso, né? Assim. Aí como você vê, Adriano, esse processo de formação com esse público que você atende hoje com o que você observava anteriormente? Basicamente, eu vou pegar carona no que eu te falei, né? Tudo vai mudando, modificando, né? Então, às vezes fica alguns comparativos lá, alguns pais estão lá e até próximo da minha idade, mas a minha idade não era assim, não era assim, né? Mas É, ali é como eu te falando, né? Questão de visão. Você tem que ter a visão e principalmente conhecimento, né? E o que é que eu tenho que visão é o que eu vou repetir o que eu falei, né? A época é diferente, né? Hoje tem violência, hoje tem um celular, que antigamente... Por que tem um celular, né? Porque antigamente... porque às vezes o menino está com o celular, porque não tem o que fazer, né? Eu, particularmente, eu moro aqui no apartamento. Eu moro no apartamento, né? Os meus meninos cresceram dentro do apartamento pequenininho, né? Eu cresci no meio da rua. Ia jogar bola, ia para o meio da rua. Ia para longe, porque não tinha violência, não tinha essa questão dos riscos que tem hoje, né? Então, de uma forma ou de outra, tudo influencia, né? E, sim, eu acho que é até desnecessário estar tecendo alguma crítica, né? Claro que sua pergunta não foi questão em relação à crítica, né? Mas, como alguns falam, né? Eu tenho um contato com alguns pais e tento passar essa visão, né? As coisas hoje estão diferentes, né? O que a gente tem que fazer é tentar ajudar. Por exemplo, né? O maior problema lá comigo é em relação ao celular. Inclusive, eu tenho um problema com os meus aqui celular, eles só vivem no celular. Só que aqui a gente, como é um professor, né? Formado em licenciatura, a gente vai colocando algumas normas. Ó, tal hora só, né? Só tal hora. Para que eles possam tentar fazer outra coisa. Porque se deixar, né, Marcos, eles ficam o dia todo. Fica o dia todo, aí vem aquela questão de postura, né? Inclina o pescoço, vem sim. aquela questão de estar deitado o tempo todo, né? Prejudica a coluna. Vem a questão do físico mesmo, né? Você vai... Tudo é um controle remoto, você não se levanta para nada. Então, isso tudo vai influenciando na questão, pelo que eu entendi da sua pergunta, é isso que você está falando, né? Por que os meninos estão dessa forma? Mas o próprio sistema, né, que ocasionou isso. E o que é que a gente só tem que fazer, né? A gente tem que tentar buscar soluções, né? Situações para que tire esse menino desse conforto todo, né? Não fique nessa zona de conforto esperando que as coisas aconteçam, né? E quando você fala de futebol, é isso que eu falo, né? Por isso que se abriu tantas escolas, né, de futebol hoje, né? Porque não tem mais os espaços, os pais são inseguros de botar em qualquer canto, vai botar o menino dentro da escola, né? Só que quando você vai para uma escola, você tem que ter o cuidado onde vai colocar também. Com todo o respeito que a gente tem com todos os profissionais que estão envolvidos, né? A gente vê alguns projetos sociais que o pessoal tem um objetivo diferente, de tirar o menino da rua, né? De tirar o menino da droga. Isso é muito importante, mas às vezes não tem um professor preparado para estar, né, orientando aquele menino, né? Acho que a formação, eu não falo nem só a formação de você estar dentro da faculdade, mas você buscar conhecimentos, né? De saber por que está acontecendo aquilo com o menino, né? Que às vezes você está criticando o menino, mas você não sabe, né? O que é que acontece dentro de casa. Eu mesmo, às vezes, tenho algumas situações de alguns meninos muito imperativos, né? Às vezes eu tento, da minha forma lá, educar ele, ó, está faltando isso, tem que ser assim, coloco minhas normas lá, mas eu não sei como é que é em casa, né, Marcos? Em casa o cara, às vezes tem um pai que não é presente, é um pai que bate na mãe, é um pai que bebe, enfim, né? A gente sabe que as coisas não são tão fáceis. Mas, assim, da melhor forma a gente tenta ir ajudando, não é um 100% não, mas pela visão que a gente construiu como ser humano, né? Principalmente eu como professor, a gente tem que frisar essas situações e, como eu te falei, né? Tentar fazer só a parte da gente. Mas que é tudo muito complexo, né? Acho que viver em sociedade não é fácil.
Adriano, a gente está caminhando para o final, certo? Assim, queria antes agradecer por você ter aceitado o convite, certo? E também eu queria dizer que, assim, você, né, e tantos outros também, né, que foram campeões, né, que se esforçaram, né, diante de tanta complexidade, diante de tanta dificuldade, vocês fizeram a história do time, fizeram a história do clube, tá na memória do torcedor, certo? E isso aí ninguém vai apagar, certo? Independente do que aconteceu depois, enfim, tá lá, tá na história, tá na memória, e a gente é sempre bom a gente resgatar essas boas memórias, né? Sempre importante, né? Assim, você, como profissional, os outros jogadores também se esforçaram e o resultado disso veio, né? Título paraibano, oportunidade, né, em outros times, né? O nome, vocês zelaram, né? Isso aí é importante, importantíssimo, porque, como você mesmo falou, né? O jogador é o produto, né? Né, assim, tem aquilo que deve ser feito, né? E vocês fizeram a história do Auto Esporte Clube, viu? Que por isso eu queria agradecer. A gente sempre tem um grupo de torcedor resistente, né? A gente sempre tem que ter essa resiliência, essa esperança, né? Para que o Alto volte, né? A disputar, a chegar numa Série D, né? Disputar uma primeira divisão, né? Com outros times da Paraíba, né? E uma cidade que tem um time, tem um clube que não tem tanta resistência, né, das pessoas, né? Tem uma aceitação boa, né? Essa é a característica do Alto. Mesmo quando naquela época, né, que disputava, né? Você mesmo viveu essa época de jogar diversas vezes com 13, por exemplo, jogar os botaltos, né? Apesar disso, é um time que não tem é, é, resistência, né? Assim, a questão com a própria população da cidade, né? Então fica aí a gratidão, né, minha, né, enquanto torcedor, certo, a vocês, e o espaço aqui está aberto, viu? Quando quiser voltar, já está aí à disposição, viu? E a partir disso, Adriano, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para a torcida, né, que eles vão ver esse vídeo, vão assistir, né? Sim. Queria que você deixasse uma mensagem aí final aí para os torcedores. Eu queria te agradecer, né, inicialmente, cara, pela oportunidade. Muito grato mesmo. Acho que a gente fica lisonjeado de falar um pouco da nossa história, né? Porque é história, né? A gente está aqui hoje porque a gente passou por todo esse processo de história. Principalmente quando a gente faz parte da história de um clube, né? Então, parabéns, cara, aí pela sua iniciativa, viu? Espero que possa, né, ter mais oportunidade de encontrar outros guerreiros. Um grande abraço para meus colegas que jogaram comigo, né? Acho que foram pessoas importantes na minha vida, não esqueço. Por mais que eu não tenha contato com muitos, né? Mas sempre quando eu encontro uma vez perdido assim, aquele abraço, parece aquela coisa que a gente não fazia, nem fazia tempo que a gente se via, né? E eu acho que é importante esse trabalho de vocês, né? Porque a gente sabe que brasileiro tem memória meia fraca. E sempre tem que estar Curta. lembrando, é importante, né? Porque, como falei, é história, né? História ninguém apaga. Então, parabéns aí, que Deus te abençoe, cara, né? E a mensagem que fica, o Marcos, para os torcedores, né? Eu me tornei um torcedor do esporte, né? Na verdade, a gente joga, a gente cria um certo vínculo com o clube, né? E, de uma forma ou de outra, a gente fica preocupado com o que a gente enxerga, sabendo que se precisa de parceria, que eu comentei com você, né, no início, precisa de parceria, o futebol ele não vive sem recursos, então, se não tem recursos, você tem que procurar soluções para ter recursos, né? E o Autosport é um time, é um clube de marca, né, cara? Se você for olhar quantos títulos tem, né, talvez alguns tenham um pouco mais de Autosport, mas ele está naquele grupo seleto que tem vários títulos, né? Então, tem que aproveitar isso, tá entendendo? Mas, em contrapartida, a gente sabe que tem a questão, né, política, né?
Na minha época tinha, não sei como é que está agora, mas eu acredito que o pessoal podia, né, se unir mais, olhar mais para os torcedores, né, porque nesse momento quem sofre são os torcedores que gostam do clube, né, de ver o clube numa situação dessa. Eu acho que podia ter já dar uma melhora na estrutura do CT, né, buscado soluções para melhorar aquele CT que está precisando. Mas, enfim, fica o recado para os torcedores, né, parabéns, né, se sinto orgulhoso dessa camisa, que realmente é uma camisa de peso, futebol paraibano, futebol brasileiro. Se você vai chegar em alguns cantos aí, né, dos estados, vai perguntar de Autosport, todo mundo sabe que é Autosport, né? Não é um time iniciante, é um time que já tem, acho que está fazendo já próximo de 100 anos, se eu não me engano, né, Marcos? Vai fazer 90 esse ano. Vai fazer 90, tá perto de 100 anos, né? Enfim, se sintam abraçados, né? Esse cara que, no período que teve no Autosport, que procurou dar o máximo, e que tive momentos que ficou para minha memória, tá? Agradeço a todos aí, fico com Deus. Bem, torcedor automobilista, esse foi o segundo episódio, né, do Arquibancada Automobilista Entrevista os Campeões. Certo? Conto com vocês aí para que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, aí acompanhem aí a gente, que vem ainda muito conteúdo bom por aí. Certo? Eu já acertei aí com alguns ex-atletas, né, alguns vencedores que fizeram história pelo Clube do Povo, né, e cada dia aí a gente vai colocando aí um novo material no canal, certo? Então, obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima.